Boa noite. Eu começo esta edição do Caderno Regional com um problema que tem tirado o sono de muitas famílias: o desemprego. Segundo pesquisa da Fundação SEAD, a Baixada Santista foi a região que mais perdeu postos de trabalho em todo o estado de São Paulo entre abril do ano passado e março deste ano. Antes das 8 horas da manhã, a fila é grande no Centro Público de Emprego de Santos. É preciso chegar cedo para garantir uma das 200 senhas distribuídas no primeiro período. As outras 200 fichas só saem depois das 10 horas da manhã. 20 minutos depois da unidade abrir as portas, as fichas de atendimento se esgotaram. Rotina que alguns conhecem bem. Praticamente vem 2 ou 3 vezes por semana, por aí. O senhor está procurando há quanto tempo emprego? Fazer 2 anos. Edmilson trabalhava como operador de carregadeira, mas há 1 ano e meio não consegue um emprego fixo. O jeito é viver de bicos, um dinheiro incerto. Já andei em diversos lugares aí, mas não tem jeito. Tá difícil. De acordo com a coordenadora do Centro Público de Emprego de Santos, de 6 a 7 mil pessoas procuram o serviço todos os meses. E a oferta de vagas está cada vez menor, não chega a 350 por mês. O número de vagas caiu muito. É completamente insuficiente a quantidade de vagas que a gente tem perante essa demanda que vem buscar o nosso serviço. De acordo com o SEAD, a Baixada Santista perdeu 23.503 vagas formais entre abril do ano passado e março deste ano, uma queda de 6,2%. A região é a que mais cortou vagas em todo o estado de São Paulo. Os maiores saldos negativos estão em funções que não exigem escolaridade alta ou especialização, como vendas em comércio varejista, operador de telemarketing receptivo, operador de caixa e repositor de mercadorias. As que ainda se mantêm com toda essa dificuldade é para o comércio e prestação de serviço, né? Porém, assim, são números pequenos, é 1, 2 vagas, entendeu? E isso não satisfaz, né? Isso não resolve o problema. Para este economista, um dos maiores motivos para a Baixada Santista liderar a queda de empregos é a demissão em massa da Uzi Minas, empresa do Polo de Cubatão. Em decorrência da crise econômica, a siderúrgica demitiu mais de 2.000 pessoas desde o final do ano passado. Você imagina isso, o que significa em termos de consumo, né, em termos de você sair à rua com dinheiro para movimentar a economia. Isso é uma coisa muito ruim, né, para a região. Para a retomada do crescimento econômico, o especialista acredita que é necessária a união entre poder público e grandes empresários. Acho que frente de trabalho seria porque tem muita coisa para ser feita na cidade, coisas importantes para serem feitas na cidade. Incentivar as cooperativas de trabalhadores, né? As cooperativas acho que seria uma saída muito boa. E eu acho que uma outra saída também importante seria a criação de um fundo municipal de investimento. Quer dizer, reunir os grandes empresários e reunir as pessoas de maior posse da cidade para gerar investimento, gerar emprego, renda, né? Enquanto a solução não vem, mais gente entra para a estatística. Seu Pedro perdeu o emprego de carpinteiro no mês passado. Ainda não está contemplado na lista do SEAD, que só vai até março deste ano. A esperança dele é que quando os novos números forem divulgados, ele já esteja entre aqueles mais de 100 mil contratados em novas vagas, como no ano passado. Eu vou correr atrás, a partir de hoje eu vou correr atrás. E eu vou conseguir sim. A dívida não dorme não, né? Não para. A gente tem que pular para outra, porque a dívida não chega todo mês. E é obrigado a pagar, né? Principalmente quando se trata de dinheiro de comida, aluguel, né? É obrigado a ter o dinheiro. Até 2018, cada região metropolitana de todo o país deveria ter um plano de desenvolvimento urbano integrado. A iniciativa está prevista em lei e pretende integrar municípios em parceria com os governos estadual e federal. Hoje, em Santos, começaram as discussões entre membros do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista e da AGEM.
Participaram da reunião técnicos da AGEM e representantes das 9 cidades da Baixada Santista. Como a região já tem um plano de desenvolvimento com diretrizes até 2030, os profissionais acreditam que será necessário fazer apenas algumas adaptações. Todos os atores envolvidos, e principalmente a sociedade civil, vão ter que desenhar o seu futuro. O que nós queremos daqui a 10 anos? E muitas dessas demandas, elas estão vinculadas à realização de projetos, de obras e de ações. E para isso nós precisamos de recursos financeiros. O importante é que, como da existência do Fundo da Região Metropolitana, que exista uma compatibilização orçamentária do governo do estado, em alguns casos também do governo federal e também dos municípios. Para quê? Porque nós possamos ter uma previsão orçamentária ao longo desses próximos 10 anos, justamente para a realização desses trabalhos e esses projetos. Outros debates devem acontecer na sede da AGEM ainda este mês. O próximo passo é levar a discussão para a população. É o início de um processo de debate, inicialmente ainda mais interno, vamos chamar assim, com membros do município, do estado, alguns especialistas, para a gente evoluir dentro desse processo, passando por aquilo que será fundamental, que são as audiências públicas, com a participação de toda a sociedade civil, plenamente aberta e tudo mais. A importância disso é justamente calcar esse debate para a nossa adequação ao Estatuto da Metrópole. Depois de discutido, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado deve ser entregue para a Assembleia Legislativa do Estado para votação em janeiro de 2018. A medida atende a uma lei federal sancionada no ano passado, que criou o Estatuto da Metrópole. O objetivo é criar ações públicas de interesse comum, como questões de mobilidade, saneamento básico, habitação e destinação final do lixo. Nos fortalece enquanto agentes executores de todo esse planejamento aqui nas funções públicas regionais. Dá poderes para decisões regionais, orçamentos regionais, além do que a gente já trabalha, que são os nossos planos e determinações de ação. As obras dos viadutos da Rodovia dos Imigrantes em São Vicente devem sofrer alterações. Mudanças no projeto foram pedidas pela Prefeitura em reunião realizada ontem de manhã. No projeto original, o acesso aos viadutos seria feito por essas duas ruas em vermelho no mapa, a Manuel de Abreu e a Capitão Luiz Pimenta. Estes traços em azul devem ser as novas entradas e saídas de veículos, tanto para quem vem de São Paulo para São Vicente, quanto quem viaja para a capital deverá passar pela linha amarela. A proposta foi apresentada pela Prefeitura de São Vicente numa tentativa de evitar congestionamentos de caminhões e melhorar o acesso de moradores à cidade. Vai depender agora da Prefeitura, o projeto da Prefeitura, que eu vou entrar em contato hoje com o secretário de obras lá, para que a gente viabilize o mais rápido possível, para que dê tempo que as obras do viaduto continuem sem parar, porque a ideia deles é inaugurar dia 10 de setembro. Estiveram na reunião representantes do DR, da Ecovias e da Artesp. É uma barganha, a gente está cedendo de um lado e eles do outro, porque não há custo hoje para a Ecovias, nem para o governo do estado, vamos assim dizer, nem para o DR, que vai causar assim, impactos financeiros. A gente entende que não há gastos e o que há gastos, o estado, a prefeitura também assumiu em fazê-lo, em dar manutenção no trecho pequeno, mas no resto o estado compreendeu também que não dá para se entregar uma obra e criar alguns problemas para a cidade, ainda mais uma obra tão esperada quanto essa dos viadutos. No projeto serão mantidos 4 cruzamentos como esse na rua Paulo Ornô de Moura. O conjunto das obras conta com 4 viadutos com mais de 2 quilômetros de comprimento. Polícia prende em Cubatão um homem com mais de 30 quilos de cocaína. A droga foi avaliada em mais de R$1 milhão. Anderson Rilande de Abreu, de 36 anos, já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele foi preso ontem em Cubatão com 32 quilos de cocaína. Durante as investigações sobre os recentes roubos nas rodovias da região, uma residência no Jardim Casqueiro foi localizada pela Polícia Civil. O local era utilizado para armazenar a droga. O suspeito, quando percebeu a ação policial, tentou fugir,
se projetou da janela do apartamento que ficava no primeiro andar, contudo ele lesionou a perna e a posição estratégica adotada pelos policiais, que se dividiram e cuidaram tanto da porta de entrada do imóvel, quanto da área térrea, já preocupados com eventual fuga do suspeito ou mesmo a tentativa de se desvencilhar de objetos ilícitos, foi o que propiciou a captura dele sem nenhum problema. Por conta das constantes investidas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, preocupados com o prejuízo financeiro ante a localização destes objetos, os criminosos corriqueiramente vêm alugando, enfim, imóveis que ficam no entorno das comunidades, sem chamar a atenção, e lá o utilizam como verdadeiros depósitos de drogas e de armas. Segundo a polícia, a droga renderia para o tráfico aproximadamente R$1 milhão e seria distribuída em outras comunidades da cidade, como Vila Siri e a Vila dos Pescadores. Cocaína essa de um alto teor de pureza, era uma pasta base, que ainda iria ser preparada, na linguagem dos marginais, batizada, ali, enfim, iam ser integrado à cocaína outros tantos componentes químicos, né? Isso seria depois pulverizado nas comunidades ali da Vila Siri e a Vila dos Pescadores. Para o delegado, ações como essa ajudam a desarticular outra modalidade de crime muito comum na região, o roubo nas estradas. As informações tendentes que eram buscadas para a identificação de roubadores, muitas vezes resvalam no crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico é o responsável por alavancar não só recursos financeiros, como materiais que subsidiam as ações patrimoniais que vêm ocorrendo. Então, o combate ao tráfico de drogas, de forma paralela, ele também tem um reflexo positivo na medida em que você quebra a espinha dorsal do crime organizado, privando ali de recursos financeiros e materiais que subsidiam esses crimes. O acusado foi preso e encaminhado ao 5º Distrito Policial de Santos. Uma tentativa de assalto a essa concessionária acabou em troca de tiros hoje pela manhã na Avenida Presidente Kennedy, em Praia Grande. Um dos suspeitos morreu baleado e outros 3 foram presos pela Polícia Militar. Os 4 homens chegaram armados ao comércio e roubaram pertences de funcionários quando a PM foi acionada pelos vizinhos. Todo o material foi recuperado. E ao contrário do que foi informado ontem, o Museu de Arte Sacra de Santos permanecerá fechado durante toda esta semana. A pausa é necessária para a reorganização do acervo após o assalto do último domingo, no qual 30 peças foram roubadas do museu. A reabertura acontece na próxima segunda-feira, dia 11, data que marca a festa de São Bento, padroeiro da instituição. Com mais de 18 mil exemplares de diversas espécies, o acervo zoológico da Unisanta está entre os maiores do país em universidades particulares. São cerca de 20 mil exemplares, entre conchas, insetos, peixes e muito mais. O acervo zoológico da Unisanta foi inaugurado em 2003 para centralizar e organizar as coleções didáticas e científicas da universidade. Aqui hoje a gente está como uma das maiores coleções do país, sendo uma coleção de caráter regional, que a gente pega só a área da encosta da Serra do Mar. Então a gente vai ali até um pedaço de Paraná, da costa do Paraná, um pedacinho de Santa Catarina, até o sul da Bahia. Em peixes marinhos e estuarinos, que é o que eu mais trabalho, a gente está com 4.800 lotes, que dá umas 560 espécies de peixes, em torno de 20 mil exemplares de peixes. Entre as espécies mais inusitadas está o peixe-lua. É um peixe de difícil acesso, porque também ocorre muito afastado da costa. Existem poucos exemplares deles tombados na coleção do Brasil em si, e por sorte a gente tem um desse exemplar aqui na coleção. Atualmente, o acervo serve como fonte de pesquisa para biólogos do país inteiro. Por exemplo, preciso de 10 exemplares de uma espécie X. A gente tem essa espécie? Tem. A gente tem 10 exemplares? Tem. Então o cara, em vez de ir buscar esses exemplares no meio ambiente, ele pode vir aqui, pedir acesso à nossa coleção e a gente disponibiliza esses lotes para ele estudar.
Lógico que tem alguns estudos que não podem ser realizados com esses exemplares do jeito que eles estão conservados, mas para muitos estudos esses lotes já são suficientes para chegar a um resultado. E não só pesquisadores de fora podem usar o laboratório, como também os alunos do curso de Biologia da Unisanta, que podem até fazer estágio no local. A equipe do ASUSC também atua externamente. O biólogo e curador do acervo, Matheus Rotundo, foi convidado pela Prefeitura de Santos a coletar material para estudos após o acidente no Porto em 2015. Infelizmente, acontece e a gente tem que estar preparado também para nesses eventos a gente aproveitar a oportunidade e desenvolver trabalhos, né? Porque a gente sempre faz trabalho tentando que evite acidente, tentando evitar com que perda a diversidade, mas infelizmente muitas vezes isso acaba não acontecendo e depois a gente torna nós estudarmos com o acidente para ver qual o grau, o dano ambiental causado. Toda essa diversidade pode ser conhecida de pertinho por crianças e adolescentes de escolas da região, pois o acervo recebe visitas agendadas. Nessa visita a gente separa algumas espécies mais comuns e também as mais exóticas e varia também com a faixa etária das crianças que vão vir visitar. E a gente mostra, fala um pouquinho sobre cada peixe, principalmente sobre os mais importantes para a nossa região e depois a gente traz eles aqui na coleção para conhecer um pouquinho, ter noção da diversidade de peixes que a gente tem no país. Agora, os biólogos estão reorganizando a coleção, que em breve será usada para montar um museu aberto ao público. É um sonho nosso. Aqui a gente tem muita parte de pesquisa científica, mas a gente sempre quis ter uma parte de um museu expositivo para a educação ambiental, principalmente voltada a crianças e jovens. Então, uma coisa complementar da atividade educacional, que seria para atender os colégios de uma forma geral, principalmente as instituições públicas. E eu acho que até o final do ano, provavelmente, e eu acho que talvez o que a gente mais estava procurando, passar um pouco, transferir então um pouco do conhecimento da ciência já diretamente para a comunidade geral. E Santos amanheceu hoje mais uma vez sob forte neblina. Por causa da baixa visibilidade, o Canal do Porto ficou fechado por 16 horas, entre as 8 da noite de ontem e o meio-dia de hoje. A travessia de balsas entre Santos e Guarujá também sofreu paralisações, das 2 às 8 da manhã e das 10 da manhã ao meio-dia. A espera chegou a 1 hora de ambos os lados. O nevoeiro foi causado pela queda rápida da temperatura no mar, que provocou a condensação. O climatologista Rodolfo Bonafim alerta que a neblina pode voltar nesta madrugada, mas deve se dissipar totalmente amanhã com a chegada de uma nova frente fria. Um evento que conquistou os santistas já entrou para o calendário oficial de eventos da cidade. A Ação do Coração chega este ano à sua 5ª edição. E para falar sobre as novidades, nós recebemos o criador do evento, o Alexandre Camilo. Alexandre, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, obrigado, viu? Eu que agradeço de coração. É a 5ª edição já do evento, não é, Alexandre? E esse ano tem tema, né? Liberdade, respeito mútuo e solidariedade. Por quê? Eu acho, Irineu, eu tenho certeza que este é o tema mais importante da atualidade. A gente falar de liberdade, falar de respeito mútuo numa época onde as pessoas estão muito intolerantes. Elas estão realmente muito intolerantes. E falar de solidariedade, porque graças a Deus cada um de nós é diferente. Ainda bem que existem pessoas que pensam completamente diferente da gente e é este pensamento diferente que traz o nosso crescimento. Então este tema é um tema importante porque a gente vê demais nas redes sociais. A pessoa pensa diferente de você, você já quer excluir, você já não quer... Quando na verdade, que bom que alguém pensa diferente de mim. A Ação do Coração não pode estar alheia a esse movimento. Eu costumo dizer que isso é a verdadeira democracia, Alexandre. Claro. Porque se não há o contrário, não há democracia. Não, e toda Vivemos de uma forma ditatorial, né? Exato. Todo mundo pensa a mesma coisa. Então o contraditório é uma exigência até da democracia, porque senão não vamos, né? Olha, todo mundo pensa igual, todo mundo age da mesma maneira, isso não existe. E ter esse respeito mútuo é muito importante. O respeito religioso, você escolhe a religião que você quer, desde que você esteja fazendo bem. Você tem a opção sexual que você quer, você tem o partido que você quiser. Eu não gosto nem da palavra partido, porque a palavra já está dizendo partiu, né? O amor, ele une. Eu acho que é isso que é o mais bonito. Esse ano é a 5ª edição, né?
Eu queria, primeiro assim, rapidamente que você explicasse para as pessoas o que é a Ação do Coração para aqueles que ainda não conhecem, o que é a Ação do Coração. E que você fizesse um balanço desses 5 anos já de campanha. Irineu, a Ação do Coração nasceu de uma grande dor. A partir da morte do meu irmão mais novo, o Eduardo Forchini, aos 38 anos do coração. Numa das viagens, o Eduardo encontrou uma praça cheia de corações de tecido. Era uma ação promovida por uma ONG húngara para falar da saúde do coração. O Eduardo ficou encantado e queria trazer essa ideia para o Brasil. Ele faleceu do coração. Aí veio um ato muito importante. Nós criamos a Associação Eduardo Forchini para preservar a memória dele como artista. E quando eu estava perto de fazer 1 ano da morte dele, nós convidamos as pessoas a fazerem um coração de tecido, semelhante ao que a gente viu lá fora, só que ao invés de falar da saúde do coração, falar da saúde da alma. Que a pessoa fizesse um coração de tecido desejando o bem, sem saber a quem. Porque eu faço um coração e eu dou para quem eu gosto, é algo esperado. Agora, eu fazer um coração desejando tudo de bom para quem eu não conheço, é um exercício de amor. Eu trouxe um coração para você, Irineu, que eu não sei quem fez. Eu peguei ele porque ele é verde, ele traz esperança. A minha esperança é que o caderno... Até o termo que eu estou usando hoje, tá vendo? Não a minha foi esperança né? é que o caderno regional tenha só notícias boas. E eu te trago um coração que alguém fez. Olha o cuidado, Irineu, com uma boa intenção. Não bastasse isso, a partir da 2ª edição da ação, nós começamos a arrecadar alimentos, agasalhos e brinquedos, num verdadeiro exercício de solidariedade. Este é o 5º ano da ação. Que volta esse ano para a Praça Mauá, no Centro Histórico, né, Alexandre? Exato. Deixa eu te entregar muito obrigado, muito obrigado mesmo. Fico feliz. Esse ano a gente está na Praça Mauá. O ano passado caiu num domingo. A ação é sempre dia 2 de agosto, que é o dia do falecimento de Eduardo. E ela volta para a Praça Mauá, porque esse ano cai numa terça-feira. Nós temos até algumas imagens, nós estamos vendo dos outros anos, né? É lindo ver essa mobilidade. Eu acho que é um exemplo que a Baixada dá para o mundo. Você vê essa mobilização. O ano passado a gente teve mais de 50 mil pessoas. E como as pessoas participam, Alexandre? Quer dizer, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode confeccionar um coração e depois leva lá e deposita esse coração lá na Praça Mauá, é isso? Nós temos, na verdade, na cidade, 56 pontos. Você pode entrar no site da Associação Eduardo Forchini ou no Facebook da Ação para ver qual é o ponto mais próximo da sua casa. Você faz um coração de tecido desejando o bem para quem você não conhece, e uma vez que o coração esteja pronto, você deposita... É elaborar com amor, né, o coração, né? Essa é a ideia. A maior crise que existe, Irineu, não é a crise financeira que a gente fica ouvindo. A maior crise é a falta de amor. Porque se eu tenho amor, eu divido o alimento. Se eu tenho amor, eu divido o agasalho. E o amor, ao contrário de qualquer outra coisa, você não precisa economizar. É verdade. Não acaba, né? Não! Quanto mais você doa, mais você recebe. São Francisco já dizia, é dando que se recebe. É um verdadeiro exercício e desejar o bem. Eu digo, Irineu, que o crime é organizado. O bem precisa se organizar. Então, se você deseja o bem para quem você não conhece, você recebe o bem. Isso é física quântica. O bem atrai o bem. O contrário também. O mal atrai o mal. E a gente estava até conversando, né? Quer dizer, há uma mobilização até da sociedade em relação a isso, né? A ação, inclusive, por exemplo, alunos aqui do Colégio Santa Cecília, pessoal da universidade que também se envolveram, né? Aqui no colégio fizeram um case que eu levo para os outros lugares. As professoras pediram para que o aluno levasse como uma lição para casa para fazer o coração junto da sua família. Ou seja, a família se reúne e você embute desde pequeno a criança sobre a importância de doar. Não bastasse isso, o colégio conseguiu uma doação enorme de brinquedos. Às vezes os nossos filhos, os nossos netos crescem, o brinquedo está lá. Tem gente que não tem um brinquedo. O Vale do Ribeira, onde nós atendemos, é a região mais pobre do estado, mais rico que é São Paulo. Tem gente que não sabe que o Vale do Ribeira começa aqui em Tariri e vai até o Paraná, até Barra do Chapéu, ali na divisa. São 22 municípios, Irineu, um único hospital em Pariquera-Sul. Tem gente que reclama em Santos que leva 4 horas para ser atendido. Lá não tem atendimento, né? Não, dependendo do lugar, você leva 4 horas para chegar no hospital. Agora, Alexandre, mais uma coisa que eu queria perguntar para você. Você
disse que o seu irmão, né, viu a ideia numa cidade na Hungria. Foi em Budapeste, exatamente. Aí trouxe essa ideia para cá e assim por diante. A sua ideia, depois de ter feito aqui em Santos, também está se repetindo em outras cidades? Você tem informação disso? Olha, a gente tem como Recife, cidade irmã do coração, é o 3º ano que Recife participa. A gente tem aqui em Atibaia uma ação que mobiliza os hospitais da região. A gente tem em Londres, a gente recebe os corações que vêm de Londres e de Chester, da Inglaterra. A gente recebe todo ano os corações que vêm de Dakar, no Senegal. Eket, na Nigéria, tem um bombeiro que é voluntário de São Paulo que faz lá. Claro que todos esses lugares, assim como em Hanoi, no Vietnã, em Madrid, na Espanha, são ações, mobilizações menores. Mas eu sempre digo, Irineu, a gente não está aqui para bater recorde. O maior recorde é quando você que está nos assistindo consegue pedir perdão para alguém. Quando você consegue abrir a gaveta e doar um agasalho, abrir o armário e doar um alimento, abrir o coração. O recorde, ele é pessoal. Sabe quando você fala assim... Isso faz bem, né? Faz bem. Faz bem. As pessoas precisam exercitar mais isso e vão se dar conta de que realmente faz bem. Alexandre, infelizmente eu tenho que encerrar. É que eu falo demais, eu me empolgo. Eu falei com o Gustavo, eu falei, nossa, eu vou me controlar. Senão o Gustavo vai puxar a minha orelha daqui a pouco aqui. Que alegria poder estar aqui. Obrigado, viu, Alexandre? Sucesso, tenho certeza, mais uma vez, será uma grande mobilização no dia 2 de agosto. E relembrando suas pessoas mais uma vez lá no Centro Histórico, na Praça Mauá. Na Praça Mauá eu convido todos. Esse mês de julho vai ter o show no Sesc, dia 12. Vai ter sessão de cinema, dia 24 às 11 da manhã no Roxy. Vai ter o Jogo da Solidariedade no Arena Santos, dia 26. Tudo isso para preparar o espírito para dia 2 de agosto, todos juntos na Praça Mauá, para dizer: eu vim porque eu acredito no amor. Eu vim porque eu acredito que o lugar de doar amor é agora, aqui na Ação do Coração. Alexandre, obrigado, viu? Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo espaço. O WhatsApp do Santa Portal é o canal para você enviar sugestões de pauta, denúncias, imagens e vídeos. Nesse mês de julho, entre os colaboradores que tiverem suas sugestões aceitas pela redação, será sorteada uma edição do livro Santos Futebol Clube, O Nascimento de um Gigante, de Gabriel Pierin. Colabore, o número é o 991411430. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.